Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira, primeira semana da Quaresma. Caríssimos irmãos e irmãs, neste tempo favorável da Quaresma, supliquemos ao Senhor com confiança. Ele, que é bondoso, paciente e cheio de compaixão, nos acolhe com seu perdão e nos envolve em seu amor. Celebremos, portanto, com fé e renovada esperança. Todos de pé para recebermos a procissão de entrada. Teu coração, Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o meu coração. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da paz de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos deu irmão. Boa noite a todos. Boa noite. Irmãos, reconhecemos nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, uma grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Considerai, Senhor, com bondade o fervor do vosso povo, para que os que mortificam o corpo pela abstinência, pelo fruto de suas boas ações, sejam fortalecidos no espírito. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou te confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de 1 dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real. Vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida, fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes:
Homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Palavra do Senhor. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Todos de pé para aclamarmos Santo Evangelho, cantando. Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos ministros, servas e servos, amados irmãos, nesta quarta-feira,
encontramos Jesus orientando a todos nós a procurar o reino e as razões através da dedicação, através da busca de conversão, não apenas por uma necessidade. Quem é que não tem necessidade? Todos nós temos. Mas qual é a necessidade maior que deve prevalecer na nossa alma? A salvação. Essa é a necessidade maior. Querer ser salvo. Querer um dia entrar no reino dos céus. A doença onde nós almejamos cura é necessário? Sim. Desejo, sonhos de ter uma vida boa, profissional, é uma necessidade? Sim. No entanto, elas não podem ser maior do que a nossa entrada no céu. E é aqui que Jesus entra para nos alertar, porque de domingo até ontem, a liturgia nos falou do jejum, nos falou da caridade e ontem da oração. Os 3 pontos para fortalecer a nossa perseverança na busca de um dia entrar no céu. Esses exercícios irão nos ajudar a permanecermos firmes na luta contra toda adversidade. Só que quando nós buscamos nesta vida alguma coisa sem a primeira ser considerada no reino dos céus, nós só vamos buscar apenas sinais. Só vamos buscar apenas satisfações físicas e emocionais. E aqui vamos cair num grande apuro de perder a nossa salvação. Deus vai conceder, claro que vai, a graça de uma doença, de um caminho a ser conquistado, de um sonho a ser realizado, sim. Ele, como pai, quer ver a gente feliz. Mas ainda como pai, ele quer que nós nos esforcemos para um dia estar com ele. Só que isso, às vezes, não nos interessa. E é importante que a gente veja a pedagogia de Deus, porque Ele nos educa para que tudo que nós obtenhamos, possamos um dia viver plenamente no reino. E assim Jesus está numa situação em que muitas pessoas chegaram até Ele. E chegaram não por reconhecê-lo como um profeta, como um Deus, ou como filho de Deus. Foram a eles porque ouviram muitas coisas do que ele fazia, do que ele atendia. Os cegos eram curados, os mudos falavam, a informação a ser dada, todo mundo ficava impressionado, a multiplicação dos pães. E aí Jesus viu todo mundo ali interessado em alguma coisa material. É aqui que ele começa a indignar. Vocês estão aqui não para me reconhecer como seu Senhor, mas para obter algo para si próprio e não em busca da vossa salvação. Aí ele começa a mostrar que essa geração é uma geração má. O que é mal para Deus? É toda pessoa que ela decide se afastar do reino. Independente se você é uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa irmã, é independente. Mas se você não renunciou por causa do reino, você não amou o irmão por causa do reino, você é uma má pessoa. E por isso você será levada à profundeza do inferno. E devemos tomar o cuidado, porque às vezes quando eu falo, eu sou uma pessoa boa. Mas boa em que sentido? Porque aquela pessoa
em que Jesus falou dos talentos também era boa. Ela não cometeu nenhum erro. A um deu 5 talentos, a outro deu 10, a outro deu 15, a outro deu 50, digamos assim. O que deu 10 produziu 20, que deu 30 produziu 60. E aquele que recebeu só 1 ou só 5, mas ele não produziu nada. O que ele fez de errado? Nada. Aos olhos nossos, ele roubou? Não. Ele perdeu a moeda? Não. Ele simplesmente guardou. Eu guardei. Mas guardou por quê? Preguiça, acomodação. Mas ele era uma pessoa má aos olhos humanos? Não, ele não fez nada de ruim. Mas para os olhos de Deus, não. Homem perverso e mau. Deveria multiplicar, deveria colocar no banco, mas não fez. Afastai-vos de mim e vai para o lugar da condenação entre o demônio e seus anjos. Veja que Jesus considerou essa pessoa uma pessoa má. E é isso que eu quero que entendamos, que todo aquele que não está no propósito do reino é uma má pessoa em relação ao reino. E aí Jesus chama aquela geração de má. Porque aí ele começa a colocar 2 exemplos. Primeiro de Jonas e depois da rainha do sul. A rainha do sul, ela chega para Salomão, porque ela ouviu dizer um grande rei, muito sábio, que ninguém podia contestar a sabedoria dele. E aí ela veio para poder ver. E quando ela chegou perto de Salomão, ela disse assim: nossa, o que eu ouvi falar de você foi uma coisa esplêndida, mas o que eu vejo agora é muito maior do que eu ouvi. E aí Jesus fala: a rainha do sul saiu da sua região para confrontar Salomão e viu que é muito mais do que ela imaginava. Ele falou assim: mas aqui está quem é mais do que ela, que mais do que Salomão. E quando ela retorna toda alegre e toda esplêndida, porque ela viu uma sabedoria que no mundo nenhum ao lado dela, ou que ela presenciou, imaginou. Quando Jesus cita Jonas, porque Jonas, a segunda parte que Deus direciona a Jonas é para a conversão de Nínive. A primeira, Jonas não quis ir, fugiu, porque não queria profetizar em Nínive. Mas por quê? Porque o povo de Nínive foi inimigo da sua família. Eles mataram os familiares de Jonas. E aí Jonas falou assim: eu não vou a este povo pedir conversão e mudança para salvar eles que mataram a minha família. Então Jonas questiona com Deus. E aí Deus, aí ele vai e foge, aquela nós conhecemos, a baleia engole, depois joga ele para a terra de novo. E aí Deus fala: eu estou mandando. E não importa o que aconteceu com você. O que importa é a missão que eu estou te dando. Você vai e você profetiza. E aí teve outras coisas aqui que Deus impulsionou Jonas. E aí Jonas foi. E aí Jonas começou a falar: olha, daqui a 40 dias, se vocês não converterem, serão destruídos. Porque para Jonas, eles não iriam converter, não. Porque Jonas estava com raiva. Jonas não queria. E ele fez forçado. Só que ele não imaginava que de repente o povo todo se converteu. E o rei decretou que ali houvesse então uma condição para que aquele povo ele fosse salvo. E aí homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer.
Veja que o rei decreta a pregação que ouviu de Jonas. E ali todos obedeceram. E Nínive foi poupada. Quando Jesus cita isso, ele fala, no tempo de Jonas, hoje essa geração, quando ela se levantará, Jonas estará junto, porque na época o Filho de Deus não estava lá, como hoje está, e eles se converteram. E hoje temos o Filho de Deus, cujo o exemplo nos dá a ressurreição e a vida eterna, e a gente não se converte. E aí Nínive se levantará contra essa geração, porque naquela época houve conversão, e essa época não. Quando Jesus cita isso, ele vai mostrar que a grande razão dele estar ali é que o sinal que está sendo apresentado é o sinal messiânico, é o sinal do Messias. E qual era o sinal que o povo queria? É aquele que muitas vezes nós queremos, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer. Não é? Olha, eu vou rezar a novena, e aí eu quero ter isso. E aí a gente vai começando a colocando condições para obtermos sinais. E devemos tomar cuidado com isso, porque Deus não deixa de nos dar a graça, mas por esta graça temos que reconhecer que é o meio para a mudança da minha vida, da minha conversão. Esse é o sentido. Todo esforço, como Jesus falou, de fato, todo sacrifício ele é bem-vindo, mas um sacrifício sem misericórdia, neca de biriba. Porque ele vai dizer, eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Porque o sacrifício, se você não tem a compaixão consigo mesmo, com o próximo, é apenas exterior, é apenas algo artificial. Porque não há mudança interior. A única coisa que Deus está preocupado conosco é a mudança interior. Vai ajudar, sim, com todas as graças possíveis que a gente necessita para estar bem neste mundo, porque ninguém quer aqui ficar triste e doente. E Ele vai facilitar isso, com certeza. Mas, no entanto, qual é o sentido disso tudo? Para a minha mudança, para eu ser melhor, para eu rever as minhas atitudes, algumas paixões desregradas, onde eu preciso controlar o orgulho, equilibrar a minha vida, para que eu seja capaz de entrar no reino dos céus, segundo o critério do reino, não o meu. Porque se eu for deixar por mim, meu filho, eu fico em casa, cruzo os pés na frente da televisão e eu acho que eu estou no céu. Pelo meu critério, eu posso fazer isso. Não estou fazendo nada de errado, então estou ali. Então, o critério do reino é um critério de renúncia. É um critério de que eu tenho que sair da minha acomodação, eu tenho que vivenciar, eu tenho que buscar. E quando Jesus mostra que Ele é esse referencial em que não estavam enxergando nele as mudanças, mas apenas o que era necessário para a vida deles, ele fala, essa geração, ela vai perder. Ela não será salva. Porque não reconhecendo a graça que eu dou, e ainda mais gerações passadas se levantará contra ela. Então, esse momento da quarta-feira da Quaresma, que nós hoje estamos vivendo a partir dos exercícios que a Quaresma nos dá para controlar nossos impulsos, é necessário reconhecer qual é o motivo que eu estou caminhando na minha religiosidade, para que eu não perca, ou do contrário, para que eu não seja apontado como aquela geração em que Jesus estava, uma geração apenas de sinal, apenas de sacrifício, mas que a mudança interior, o reconhecimento de Jesus ser o seu Senhor como propósito
de mudanças para chegar ao reino dos céus, se não estiver acontecendo, nós nos tornemos iguais à geração de Jesus. Uma geração má e perversa. Você quer ser isso? Eu não. Então eu rezo e tenho que mudar aquilo que eu avalio que não está adequado para Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos colocar nossas preces e dizer em cada invocação. Por vossa compaixão, atendei-nos, Senhor. Para que o Espírito Santo ilumine o Santo Padre, o Papa e toda a Igreja, a fim de que busquem a verdade com humildade e coragem, guiando o povo de Deus no caminho da conversão e do amor, rezemos. Para que Deus nos ajude a viver esse tempo da Quaresma com sinceridade e espírito fraterno, a fim de podermos crescer na fé, na oração e na caridade. E assim, nos preparemos bem para a celebração da Páscoa, rezemos ao Senhor. Para que todos os doentes encontrem conforto, dignidade e esperança em nossas ações e na bondade consoladora de Deus, nosso Pai, rezemos ao Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, generoso, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Me amas e morrestes por mim, diante da cruz, só posso exclamar que eu sou. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou, teu sou, teu sou, teu sou. Quando de joelhos te olho, ó Jesus, vejo tua grandeza e a minha pequenez, que posso dar-te meu, só eu sei, teu sou, eu sou. Toma as minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Orar, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fases de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Apresentemos, Senhor, estes dons que nos destes para oferecer-vos, assim como os tornais para nós sacramento, sejam também remédio para a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Todos os anos concedei a vossos fiéis a graça de prepararem para celebrar os sacramentos pascais, na alegria de um coração purificado, para que, dedicando-se mais intensamente à oração e às obras de caridade, celebrando os mistérios pelos quais renasceram, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos e arcanjos, tronos, dominações, os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, nosso bispo Roberto, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, apóstolo, São Sebastião e Santa Filomena, e de todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor que nos ensinou a sua oração, rezemos: Pai nosso, Estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lê os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, Amém. a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Hão de alegrar-se os que em vós esperam, Senhor. Exultarão eternamente e neles habitareis. Ó Deus, que não cesseis de nos alimentar com os vossos sacramentos, concedei que a força desta refeição nos conduza à vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando a via sacra após a Santa Missa, início da via sacra na Santa Filomena, amanhã a celebração às 7 e a Santa Missa às 19. O Senhor esteja convosco. Que a bênção de Deus desça sobre vós, para que nenhuma iniquidade possa dominar o vosso povo e as adversidades não lhe farão mal. Protegei-o com a vossa clemência, Senhor, purificai de todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E em paz o Senhor vos acompanhe.